1 Timóteo 4. Nós vamos ler os versos 6 ao 10, 1 Timóteo 4, do 6 ao 10, em que Paulo vai relembrar algumas coisas a Timóteo, como ele está fazendo nessa epístola, e agora ele está falando de uma coisa um tanto quanto mais prática. 1 Timóteo 4, a partir do verso 6. Está no 1 aí, tá? Ou ele está, 1 Timóteo é o 4, capítulo 4, do 6 ao 10. E a chamada é para que você seja fiel àquilo para o qual Deus te chamou. Lembrando, é Paulo falando a Timóteo, claro, um jovem líder, um jovem pastor, mas esta palavra certamente serve para todos nós. A necessidade de continuar fiel ao chamado de Deus, aquilo para o qual Deus nos vocacionou. E você verá aqui que esse desafio é para todos nós e é um desafio constante. Parece que Paulo está apresentando algo um tanto quanto de aprofundamento, tá? Se mantenha em algumas coisas, faça algo, tenha a sua visão da maneira correta, e ele vai falar nesses poucos versos algumas das coisas que nós temos que sempre cuidar para não nos perder. Você provavelmente conhece alguém que começou sendo muito fiel, começou sendo muito correto, talvez, e isso é triste de dizer, talvez tenha servido até de exemplo para a sua vida, e de repente você fala, não acredito que fulano desviou, não acredito que fulano caiu. Pois é, todos os que estão em pé, cuidem para que não caiam. Então, a gente tem que cuidar de algumas coisas, para que a gente se mantenha firme em Jesus. Acho que nesse texto, algumas dessas coisas serão apresentadas. Acompanhem junto comigo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as palavras, as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém? O que Paulo está propondo então a Timóteo e a todos nós, para que a gente se mantenha fiel, para que a gente se mantenha na caminhada com Jesus? A primeira coisa que ele fala aqui é que deve propor essas coisas aos irmãos para ser bom ministro de Jesus. Primeira coisa apresente o verdadeiro evangelho. Lembre-se do que está correto. E quais são estas coisas? É aquilo que falamos semana passada, que está no verso de 1 a 5. Lembrar que o Senhor quem criou coisas boas para desfrutarmos, que toda a terra pertence ao Senhor. Lutar, Timóteo tinha que lutar contra a hipocrisia de alguns homens que acreditavam que um servo de Deus não poderia se casar, proibia casamentos, que tinha de se abster de determinados alimentos, ou seja, Timóteo tinha que lutar contra o legalismo. Em outros pontos também da Bíblia, lutamos contra uma liberdade que não serve a Deus, que é chamada de libertinagem. E aí Paulo vai dizer, você falando essas coisas, propondo, ou seja, expondo, levando isso a sério, você vai ser um bom ministro de Cristo. Timóteo tinha que estar com o Evangelho sempre à frente dele, o Evangelho sempre à frente dele. Sempre o Evangelho tinha que estar no coração dele, expondo o que é correto. Esta é a primeira grande verdade aqui sobre apresentar o verdadeiro Evangelho. E como que a gente faz isso? Paulo vai dizer assim, você é criado, e outra tradução diz alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O termo que me chama a atenção ali é o criado. Criado, alimentado, porque a palavra ali, ela significa literalmente o alimento. Então é aquele que como você talvez já tenha dito, né? Fulano foi criado aí com tal e tal comida. Às vezes a gente ouve, né? Ou você fala sobre alguém, né? Fulano ganhou bastante dessa comida, foi criado assim, comendo isso,
por isso que é saudável. Ou o contrário também, né? Foi criado comendo tal coisa, por isso que está com problema de saúde. Aquele alimento era vamos dizer assim, o termo usado ali era para dizer qual alimento você era criado, enfim, alimentado. Mas, de uma maneira metafórica, a ideia também tem a ver com uma formação. Então, o ser alimentado aqui tem a ver também com o modo como a nossa mente foi formada. Então, Paulo está falando, olha, apresenta o Evangelho, porque você foi criado e você está sendo criado, ou seja, está sendo alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você já está seguindo. Você está formando a sua mente desta maneira. Me parece que o Evangelho de Jesus, a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, sempre se esmerando, porque facilmente nós vamos perdendo o foco, facilmente a gente vai ficando relaxado. Você e eu, se não estivermos lendo a Bíblia, se não estivermos buscando a Deus, a gente relaxa, e no mau sentido, da nossa vida cristã. Parece aquele princípio da entropia, não sei se você já ouviu falar. É uma lei da física que diz que as coisas sempre vão se degringolando, sempre piorando, né? E o exemplo que eu tenho, que eu penso aqui, o que o Evangelho pode fazer com a nossa vida intelectual, com a nossa vida de buscar a Deus através da leitura da palavra. Se você já fez um exame de vista, talvez você lembre disso, tá? Eu não sei se antigamente era assim, mas alguns exames que eu fiz é assim, inclusive para renovar a carteira. Você olha lá dentro de uma máquina e tem lá uma casinha, pelo menos para mim é uma casinha ao longe, não sei se você já viu isso. E aí a pessoa vai regulando aquela casinha, você fica olhando lá. Isso aí na verdade é mais para abrir a sua pupila, né? E aí você olha, a casinha está embaçada, ele vai, volta, mexe, até ela está boa para o seu olho. E aí depois vai com outro olho, né? Fica embaçado e desembaçado. Me parece que se você não ler a Bíblia, as coisas vão se embaçando desse jeito. Ela é como se fosse essa regulagem para a sua visão. Então Paulo está dizendo, seja alimentado, ou seja regulado a sua visão com as palavras da fé e da boa doutrina. Facilmente caímos delas. Facilmente a nossa mente é formada por outras coisas. E gente, esse é um aviso para todos nós. Sabe por quê? Se Timóteo tinha um problema, tinha que ser lembrado disso, imagina a gente. A gente tem à nossa disposição milhares de horas de entretenimento. Eu tinha feito essa pesquisa antes, para algum outro sermão, não me lembro agora. Mas o conteúdo que tem, por exemplo, na Netflix, é algo como 3 anos. O que eu quero dizer? Sei lá, no primeiro filme, é apertar play e deixar seguir, nunca mais parar, com tudo que tem, vai demorar uns 3 anos para você passar tudo. É alguma coisa assim, ou mais até. Aí você junta tudo que é entretenimento, assim. Por que eu estou dizendo isso? Você cancelar o seu streaming, não é isso. Mas é porque a gente tem tanta coisa para tirar o nosso foco, e aí a gente chega no final do dia, no final da semana, no final do mês, e a gente fala assim, verdade, nem me alimentei da palavra. Vai dizer que isso não acontece com você de vez em quando? Espero que não, tá? Mas tem tanta coisa para tirar o nosso foco, que se a gente não for alimentado com uma boa palavra, com a boa doutrina aqui, nós começamos a perder o foco do Evangelho. Paulo vai dizer, se você fizer isso, você vai ser um bom ministro. Aqui está, aliás, a palavra diácono. Serás bom diácono de Jesus Cristo. Mas Timóteo não era diácono, ele era o pastor. Mas essa palavra ela pode ser usada de maneira geral também. Um bom ministro, aquele que ministra de uma maneira fiel ao Senhor. Gente, o Evangelho não é algo que nós lembramos, ou Jesus não é algo que nós lembramos quando nos convertemos. Ele é aquele que propõe uma caminhada com a gente. Imagine só se acontecesse, acho que esse exemplo seria impossível, né? Imagina que se acontecesse alguém que dissesse assim, olha, conheço muito bem a minha esposa, nos casamos há 30 anos atrás, ainda estamos casados, mas depois do casamento eu nunca mais vi ela. Você vai falar, cara, então você não conhece mais ela, porque você nunca mais a viu, para se conhecer é necessário de uma caminhada muito grande. Talvez alguém que você fique, um parente, um amigo, você fica 1, 2 anos sem ver, quando você vê de novo, você fala, rapaz, como você mudou,
Você está diferente, o cabelo está diferente, o jeito de falar talvez, até a sua fase da vida, os seus problemas mudaram. Porque para você continuar conhecendo alguém, você tem que continuar caminhando. O Evangelho também é assim, continue caminhando com Jesus. Continue sendo alimentado, criado com as palavras de fé e de boa doutrina. E é por isso, só por isso, que Timóteo poderia ser aquele que exporia as coisas corretas, porque ele era alimentado pelo Senhor. Essa é a primeira coisa para a gente ser fiel, tá? Apresentar um verdadeiro evangelho, o evangelho do qual eu tenho sido alimentado. Se você tirar os seus olhos de Jesus, ou da palavra de Deus, você vai cair, pode ter certeza. Esse é o primeiro grande passo para cair. Não conheço ninguém que desviou e falou assim: olha, eu desviei que eu comecei a ler demais a Bíblia. Eu li demais a Bíblia, eu orei muito, aí eu resolvi desviar. Não conheço ninguém. Mas conheço gente que para de ler a Bíblia, para de buscar a Deus, e de repente as coisas param de fazer sentido para ele. Não é verdade? Então mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha fixo o bom evangelho de Jesus. A segunda coisa para que você continue sendo fiel, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, verso 7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Que coisa estranha, é só essa primeira parte mesmo, né? Em outra tradução fala assim, de velhas senis, ou seja, de velhas sem, qual que seria a palavra, né? Que não sabe o que está falando. O que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Primeiro que ele parece que está sendo estranho, está fazendo bullying aqui, né? Mas o que Paulo está falando diz muito bem no contexto de Timóteo. Lá no capítulo 1, verso 4, fala assim: não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação de Deus. Timóteo estava sendo tentado, pelo contexto dele ali, a não ficar focado no Evangelho, a ir para fábulas, para aquilo que não deve, em picuinhas, em coisas que não têm sentido. Por isso a segunda coisa é, rejeita o que não vale a pena. O que não vale a pena. Tem muita coisa que um servo de Deus tem que conhecer, e tem muita coisa que um servo de Deus não precisa nem ficar sabendo. Tem coisa por aí que não convém a mim e a você. Paulo vai dizer em Efésios também, que há coisas que nós não devemos nem falar, e coisas que não cabe aos santos comentar. Tem coisas que as pessoas fazem em segredo, que até dizer é torpe. É isso. Tem coisas que as pessoas fazem, que se eu fosse falar para você, eu ia estar até pecando, só de descrever o que as pessoas estão fazendo. Então Paulo está dizendo, rejeita o que não vale a pena. No contexto de Timóteo era o seguinte, fábulas, né, e coisas de velhas senis, né? O que é isso? Esse monte de discussão que não vale a pena. O Timóteo estava numa igreja assim, eu acho que toda igreja do Novo Testamento ali, né, tinha os seus problemas. Talvez fora a igreja de Filadélfia, que era muito boa, elogiada lá em Apocalipse, as outras igrejas tinham grandes problemas, né? Corinto, com muitas dificuldades, a igreja de Roma, né? Mas a igreja de Efésios tinha um problema específico, irmãos. Qual que era? Tinha um grande grupo de judeus que tinham se convertido, então eles eram judaizantes, que queriam que todo mundo que se convertesse se tornasse uma espécie de judeu. Então eles diziam assim, Jesus veio, morreu, ele é o Salvador, mas ele não eliminou nenhuma prática do Antigo Testamento. Então vocês têm que continuar fazendo um monte de coisa atrelada ao Antigo Testamento, como guardar o sábado, como circuncisão, entre outras coisas. Mas tinha um outro grupo também, que era o grupo dos gentios, do povo lá de Éfeso mesmo. Quem que era esse grupo aí? Era o grupo dos que cultuavam a deusa Diana. Eu tenho falado várias vezes aqui, né? Diana ou a Ártemis, de um culto pagão, uma religião de prostituições. Aí você imagina esses dois grupos se convertendo, né? Não vou nem dizer que a água e o vinho, porque ninguém ali era vinho, né? Então, dificuldades grandes. E agora Timóteo vai pastorear aquela igreja, ele vai ser o líder daquela igreja. Olha o tanto de picuinha, o tanto de problema, o tanto de coisa que ele pode entrar. Lá na carta de Paulo aos Efésios, que trata diretamente disso, Paulo vai dizer, olha, Cristo, no corpo de Cristo vocês são feitos um corpo só. Agora não há mais grego nem judeu.
Ou seja, essa divisão que vocês estão fazendo não existe mais, porque nós somos um em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Demorou para entrar na cabeça deles, não sei se entrou, mas tinha que entrar. E Timóteo poderia ser arrastado, talvez ele até tenha sido arrastado, não sabemos, para essas fábulas, essas bobeiras, essas coisas que não são o Evangelho, e que às vezes parece ser o Evangelho. Toma cuidado, tem um monte de coisa querendo tomar a sua atenção. Olha, como pastor, né, eu poderia me atrelar a tanta coisa. Acredito eu, gosto muito, os irmãos sabem, de estudar outras ciências aí, gosto da psicologia, gosto da filosofia, entre outras, mas eu tenho que tomar cuidado, porque ao abrir a palavra de Deus, é a palavra que manda. Ao guiar a minha vida, é a palavra que manda. Não são outras ciências, sejam elas quais forem. Agora imagine fábulas, né? Tem um monte de teoria da conspiração rondando por aí. Mas como que eu faço para saber se é verdade ou não? Vai na palavra, leia a palavra, faça o teste da palavra de Deus. Dos bereanos, né, que conferiam na palavra se estava certo o que Paulo falava. Se eles conferiam o que Paulo falava, imagina o que a gente ouve por aí. Rejeita o que não vale a pena. A verdade é que um ministro fiel de Deus, aquele que vai se manter fiel, ele se mantém levado pela palavra, apegado ao Senhor. Ele coloca o Evangelho acima de todas as coisas. E eu preciso dizer, eu também já vi gente que está indo bem na palavra de Deus e de repente se desvia ou desvia o seu olhar por qualquer outra coisa, por qualquer outra pregação que não é o Evangelho de Jesus. Inclusive tem muitas heresias, né? Alguns dizem que viram um anjo e que veio uma palavra diferente. Posso dar 2 exemplos para você entender. Uma delas é de um pastor de ovelhas árabe do século VI, século VII na verdade, né? No ano 610, num monte, ele disse que teve uma visão e viu o anjo Gabriel ditando palavras que ainda não tinham sido ditas. Quem era esse homem? Maomé, o criador do islamismo. E ele acredita que Jesus é um belo profeta, mas que na verdade não é o verdadeiro Deus, porque o único Deus é o dele. E aí ele tem palavras novas. E aí ele cria a religião que nós sabemos, conhecemos hoje como islamismo. Lá nos Estados Unidos, vários séculos depois, um homem diz que encontra um anjo, que também, este anjo, também tinha placas de ouros que estavam escondidas, que foram reveladas aos povos nativos da América e que estavam ali escondidas, e que era um terceiro evangelho. Tem o Antigo, o Novo, o Terceiro Testamento, vamos dizer assim. Qual é esse homem? É o Joseph Smith, né, criador dos Mormons. Ou seja, irmãos, por que eu estou citando nominalmente isso? Porque a palavra de Deus diz: permaneça somente na palavra. Paulo vai dizer em Gálatas o seguinte: Paulo está colocando ele, eu posso me colocar aqui também, eu ou um anjo, mesmo você veja um anjo, olha só, que atual essa palavra dele, né? Que fale algo que está fora do Evangelho, ele é anátema, ele não é da fé, tem que ser rejeitado. Agora imagina, se você ver um anjo, tá? Que fala para você assim, sou um anjo do céu, estou dizendo que Jesus não é o Salvador. Você tem que rejeitar. Agora imagina fábula, teoria da conspiração, coisa que não edifica. Tem muita coisa boa até, não vou nem dizer coisa ruim, que faz a gente perder o foco. Foque em Jesus, rejeita aquilo que está atrapalhando. Vou perguntar uma coisa para você, tem coisa atrapalhando você servir a Deus? Tem coisa atrapalhando você buscar a Deus? Então joga fora. Rejeita, tá? Eu aplico aqui não só fábulas ou coisas de velha senis, né? Coisas caducas, como se diz, coisas que não tem sentido, essa é a ideia. Não só isso, tem coisas te atrapalhando a ter tempo com Deus, reconsidere, tá? Pode ser até coisas que não são necessariamente pecado, mas que podem tirar você do foco daquilo que Deus tem para você, fazer com que você não seja fiel. A terceira coisa, ele vai dizer: mas exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que Paulo está dizendo aqui? A terceira coisa aqui é sobre manter uma vida espiritual,
manter um exercício espiritual. Exercita, foge dessas teorias. Foge daquilo que não é o foco do Evangelho. Então, para onde que eu tenho que focar? Exercita-te a ti mesmo na piedade. A palavra piedade ali, a gente não usa mais tanto, né? Ninguém aqui diz, olha, eu sou muito pio. Pio é alguém piedoso. Não, mas o termo diz respeito à vida espiritual. Exercita a tua vida espiritual. Busca, faz aí, seja disciplinado nisso. E aí Paulo vai fazer uma comparação muito interessante, que é sobre o exercício corporal e o exercício da piedade ou da vida espiritual. Ele vai dizer, o exercício corporal para pouco aproveita. Para pouco. Olha só um detalhe, né? Nós não somos gnósticos, que era uma seita que estava nascendo na época de Timóteo e no segundo século tomou conta. Os gnósticos diziam o seguinte, o corpo, a matéria humana, não foi criada por Deus. Eles rejeitavam a ideia da criação de Deus mesmo. Então, tudo que era material era descartável. E tinha dois tipos de seitas gnósticas, vários, aliás, mas duas maneiras que eles tratavam o corpo. O primeiro tipo de gnóstico dizia assim, o corpo é errado, então você tem que, vamos dizer, abafá-lo, né? Então, não pode ter nenhum prazer, inclusive tem que comer menos, fazer jejum, porque tudo que é material é terrível. Então essa era uma maneira, eles eram muito ascéticos, né? E deixavam de lado todo o cuidado com o corpo. O outro tipo de gnóstico dizia assim, o corpo está errado, então não tem problema nada com o que você faça no corpo. E há relatos até desse grupo que se dizia cristão, que não era na verdade, né? De ter uma vida promíscua, uma vida de orgia, de bebedeira, porque eles diziam assim, tudo que a gente fizer no corpo não importa, o importante é a vida espiritual. Eles tinham uma visão errada sobre o corpo deles, ou seja, sobre a matéria, sobre aquilo que Deus nos deu, porque este corpo seu, ele também é do Senhor, também serve ao Senhor. Então você não deve nem exterminá-lo, você não deve nem diminuí-lo, dizer, não serve para nada, vou ficar aqui rejeitando, pega um chicote, ficar se chicoteando, isso você não deve fazer. Mas você também não deve dar voz a tudo que é corporal. O que Paulo vai dizer aqui nesta pequena frase? O exercício corporal para pouco aproveita. Não é que ele não é proveitoso, cuida da sua saúde. Olha, para nós é um tanto quanto estranho até, tá? Eu vou citar uma coisa aqui de Paulo, falando para Timóteo um cuidado da saúde, que está no 5:23 de 1 Timóteo. Não beba mais só água, mas usa um pouco de vinho. O que Paulo está falando para Timóteo, gente? A gente vai chegar lá ainda, tem várias pregações para chegar lá, mas já me adiantando sobre o cuidado do corpo. O vinho aqui, irmãos, é vinho mesmo, tá? Pelo que eu pesquisei. Mas o nível de álcool dele era tão baixo que uma pessoa ficava antes cheia de beber assim, como se fosse o líquido, né? Do que antes se embriagava. Então Paulo ainda diz, usa só um pouco, sabe por quê? Por causa do estômago, das enfermidades dele. Porque não tinha remédio, não tinha omeprazol naquela época ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Olha, cuida do seu corpo, Timóteo. É importante, né? Há um grande pregador que participou de um grande avivamento na Europa e ele ainda era jovem e ele acreditou que ele tinha que se gastar ao máximo. Então ele começou a pregar, ia para um lado, ia para o outro e de repente ele começou a ficar muito doente por conta de ele não se dava ao descanso. Ele não tinha um dia de descanso, ele trabalhava manhã, tarde, madrugada, se precisasse, por conta do ministério dele que estava indo tão bem. Estava fluindo e as pessoas se convertendo em um grande avivamento. De repente ele ficou doente de uma maneira irreversível, por conta da vida dele, de tanto trabalhar. E ele diz assim, Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Ele quis dizer, o cavalo era o corpo dele, né? Ele diz, e eu não cuidei do cavalo, e agora não posso mais levar a mensagem. No final da vida, e já ainda jovem, por conta das enfermidades dele, ele percebeu que deveria ter cuidado do corpo dele, da saúde dele, de um modo um pouco melhor. Então Paulo, por que eu estou falando tudo isso? Paulo não está dizendo que o exercício corporal não serve para nada. Ele não é um gnóstico. Ele não está dizendo, você serve Jesus, trabalhe feito um louco, igual um cavalo, que aí depois você vê. Não.
o exercício corporal ele se aproveita sim, mas em comparação ao exercício espiritual, ele serve para pouca coisa. Por quê? Para que serve um exercício corporal? Você que vai na academia, você que faz a sua caminhada, eu não vou dizer que é igual eu, né? Porque senão você não vai ser igual eu, mas que você vai na academia, se exercita aí. Para que ele serve? Bom, ele serve para saúde, bem-estar, até para você ficar mais bonito, né? Enfim, tudo isso é válido, mas é terreno, momentâneo e passageiro. Por isso que ele é pouco proveitoso, porque o proveito dele é momentâneo. Agora compara o exercício corporal com o exercício espiritual. Aí Paulo vai dizer, a piedade não. A piedade para tudo é proveitosa, para tudo. Ou seja, você quer ser fiel, mantenha uma vida espiritual. Mantenha a piedade, mantenha a busca a Deus. E você vai continuar sendo fiel. Bom, parece algo próximo do que já falamos, né? O primeiro, propor o evangelho é ter um cuidado com a sua vida intelectual, uma formação na palavra de Deus. E agora, realmente, diz respeito a tudo, a toda a sua vida espiritual. Irmãos, eu creio que a palavra de Deus, por mais as frases mais simples que sejam, é extremamente completa. Às vezes, a ciência diz assim, cuida só do teu corpo, viu? Que o corpo é o mais importante. Às vezes vai dizer, olha, é a mente que manda em tudo. E Paulo está dizendo, olha, cuida de tudo, tá? Cuida do seu corpo, ele não é algo errado não, mas cuida também da sua vida espiritual, do modo geral, né? Você não vai se manter fiel a Deus se você não se exercitar na piedade, se não se exercitar na vida com Deus, porque ela é proveitosa para tudo. Como que a vida com Deus é proveitosa, gente? Aí Paulo vai explicar também rapidamente. Ela é proveitosa para a vida presente e para a vida por vir. Tem umas frases, eu não sei se você tem no seu carro essa frase, eu acho que não. Tá? Se tiver aí já não é culpa minha. Mas a frase diz assim, olha, você, eu já li em carros, por isso que eu estou dizendo, né? Você até pode viver sem Jesus, mas seria terrível morrer sem Ele. Essa frase ela está equivocada, não está errada. Porque uma pessoa que morre sem Jesus, ela passará a eternidade longe dele. Mas por que ela está equivocada? Ou seja, está enganada. Porque se você viver sem Jesus, você vai ter uma vida miserável. Você pode viver sem Jesus? Bom, pode. Mas eu não indicaria isso para você. Porque uma vida sem Jesus é terrível. Pense lá no ladrão da cruz. Lembra o ladrão que estava ao lado de Jesus se converteu? E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu com Jesus, glória a Deus, foi para o céu. Chegar lá no céu, você vai ver ele. Penso eu, né, se a gente lembrar, né, das pessoas aqui na terra, você vai saber quem que é ele. Mas pensa na provável vida miserável que ele teve, até chegar à crucificação. Porque ele não conhecia Deus, não servia a Deus, não conhecia Jesus. Percebe? O que Paulo está dizendo é que se tiver uma vida espiritual, ela é proveitosa para tudo, inclusive para a vida presente. Jesus diz que o ladrão, João 10:10, né? Vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu, diz Jesus, veio para quê? Para que tenha vida e vida em abundância. A promessa da piedade, da vida espiritual, é a vida em abundância aqui na terra e a vida eterna no céu. É uma vida completa, gente. Vida completa. É por isso que ela é proveitosa. Aí você vai dizer para mim assim, tá, mas pera lá, o que isso quer dizer? Hoje de manhã eu citei algumas dessas coisas, né? O que isso quer dizer? Então que, se eu tiver Jesus, esta minha vida vai ser um mar de rosas? Vai ser um paraíso? Gente, quem acredita nisso, se desvia, não sei nem se desviou de verdade, porque talvez nunca teve no Evangelho, né? Mas ele sai da presença do Senhor em 1, 2 anos, porque ele começa a servir a Deus. E os problemas vêm cada vez mais. Começa a servir a Deus. E Deus não abaixa as dificuldades. Eu acho que Deus é gracioso. Eu faço um parênteses aqui, tá? Talvez você concorde comigo. Às vezes, quando tem um novo convertido, parece que Deus dá uma graça para ele aguentar alguns meses, algum tempo. Mas eu, como pastor, às vezes eu até olho e falo assim, Senhor, segura aí, Senhor, para o fulano não desviar. Mas Deus sabe muito mais do que eu. Não é verdade? Deus sabe a luta que Ele dá. E se Ele deu, Ele é muito mais sábio do que eu. Ele é o sumo pastor. Todos nós passaremos por dificuldade. Todos nós.
o ímpio e o justo, infelizmente. Pelo menos as dificuldades normais, tá? Espero que não as consequências de pecado, que você não tenha mais. Mas por que Paulo está dizendo então que na piedade ela é proveitosa para a vida presente, para a vida aqui? Porque se você guiar a sua vida conforme o Evangelho de Jesus, você vai ser uma pessoa satisfeita. Você vai ser uma pessoa realizada em Cristo Jesus. Você vai ter tudo que você quer? Claro que não, porque a promessa do Evangelho não é essa. Mas a promessa do Evangelho é que você tenha no seu coração a satisfação de seguir Jesus. E aí você começa a amar a Deus, seguir Jesus, enfim, propor as coisas corretas, como ele diz, e você começa a se consertar. Você começa a ver as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. E você começa a perceber que você precisa lidar com algumas situações, perdoar pessoas, orar por pessoas, participar de missões, sei lá. Deus começa a trazer ao seu coração coisas que não seriam trazidas se você não tivesse no Evangelho. Aquele exemplo do povo de Deus saindo do Egito é muito bom, né? Deus nos tira do Egito e aí a gente passa no deserto para o Egito sair do nosso coração. E por vezes acontece isso, por vezes. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu me converti e eu estou tendo que lidar com coisas que o meu irmão mesmo de sangue, que não é convertido, não está tendo que lidar. Por que isso, Senhor? Simples, porque Deus está tirando o Egito do seu coração. Eu citei irmão aqui porque é a pessoa talvez mais próxima, né? Mas eu estou tendo que lidar com essas situações que eu nunca tive que lidar antes. Por quê? Porque Deus está construindo em você uma vida abundante. Está construindo em você através do quê? Da piedade. Através de uma vida espiritual. Uma vida presente, graciosa na presença dEle. Percebe? É esse exercício da piedade que vai sendo costurado em você e você começa a ter essa vida abundante para a honra e glória do Senhor. Diz aqui, tendo a promessa desta vida presente. É isso que Deus faz, irmãos. Ele vai usando a sua vida espiritual. Então, novamente, para você pensar aí se já aconteceu com você. Você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, você começa a buscar a Deus, vir na igreja, conversar com os irmãos. Enfim, você se torna uma pessoa mais espiritual. E de repente Deus vai trazendo à sua mente coisas a serem consertadas. Coisas a serem transformadas. Você fala assim, mas por quê? Porque você está se exercitando na piedade. Você está exercitando a sua vida espiritual e Deus está fazendo com que aconteça a promessa da vida presente. Ele não vai deixar você morrer daqui uns 50 anos ainda com aquela mágoa no coração. Porque você tem uma promessa da vida presente de viver uma vida presente abençoada. Não vai deixar você morrer daqui 50 anos, Deus queira, ou mais, né? Com aquele pecado sem ser confessado. Por quê? Porque você tem a promessa da vida presente, uma promessa de vida abundante. Você percebe? É isso que a piedade, a vida espiritual vai acontecendo, vai fazendo em nós. Então seja fiel, por quê? Seja fiel como, aliás, mantendo uma vida espiritual que vai consertando a sua vida presente. Mas eu não posso esquecer que Paulo está falando de outra coisa também, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. É claro que temos que olhar para o agora e ver como o Senhor nos abençoa, mas existe algo mais, né? Jesus fala que aqueles que o seguirem receberão 100 vezes mais nessa vida. É a promessa da vida presente e a vida eterna. Gente, que coisa maravilhosa. Aquele que serve Jesus, aquele que se mantém firme em Jesus, ele tem algo inabalável no coração dele. O que é? Ele tem a promessa da vida por vir. A promessa daquilo que há de vir na presença do Senhor. Isso é uma esperança que ninguém pode tirar do nosso coração. Ninguém. Você talvez tenha visto notícias aí, talvez seja o exemplo mais recente, de cristãos que estão sendo mortos ao redor do mundo, especialmente na Nigéria. A Nigéria se tornou talvez o país de maior perseguição aos cristãos. Alguns grupos islâmicos, né, extremistas, têm matado aí milhares de cristãos, né? E a gente fica pensando, por que esse povo continua sendo crente? Por que eles são crentes ainda, gente? Por muito menos a gente já desviaria, não sei, espero que não, né? Mas por causa de uma coisa, por causa da promessa da vida que há de vir.
Tem coisas que a gente tem que esperar no Senhor. Tem coisas que Deus irá fazer nesta vida, mas há promessas que serão cumpridas na vida do porvir. Eu creio que tem um abraço do Senhor nos esperando lá. Tem quantas bênçãos, né? Antigamente a gente falava inefáveis, que a gente não consegue entender. E essa esperança tem que estar no nosso coração. Aliás, aqueles que estão olhando para o céu, conseguem lidar com a terra de um jeito mais fácil. Porque eles veem que o peso é menor. Que a dificuldade desta vida é sim dura, mas comparado ao que ele está olhando, é apenas algo passageiro. Nós não temos com que comparar o que Paulo vai dizer, as aflições desse tempo presente com a glória que é de vir. Aflições aqui são verdadeiras, mas comparado à glória elas são tão pequenas. Comparado àquilo que o Senhor tem para nós, as aflições que nós passamos são fichinhas. O Spurgeon diz o seguinte, né? Que quando você chegar lá no céu, na hora que você pisar no céu, você vai dizer assim, mas por que eu chorei tanto? Não precisava tanto. É claro que é uma brincadeira, uma provocação dele, podemos chorar sim, não é isso, mas é a ideia de quando a gente chegar lá, a gente vai falar, nossa, glória a Deus, isso aqui é tão melhor, tudo aquilo que eu passei, que eu achava tão difícil, agora esta vida eterna é tão melhor. Mantenha os seus olhos nesta vida eterna, que ela é tão mais profunda. Agora, como que a gente mantém os olhos na vida eterna? Como que a gente mantém os olhos? Não tem pensamento positivo, olha, eu penso, você sintoniza aí, não é. Sabe como? Exercita-te a ti mesmo na piedade, ou seja, mantenha uma vida espiritual. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você se consagrar ao Senhor, quanto mais da palavra de Deus estiver no seu coração, mais do céu você vai ter na tua mente, mais do céu e da eternidade você vai ter no seu coração. E os servos de Deus são aqueles que devem carregar o céu no seu coração. Eles carregam a presença de Jesus, eles estão sempre lembrando, eu vivo aqui sim, eu tenho uma vida abundante aqui com Jesus, mas eu não pertenço aqui, eu pertenço a outro lugar. Como que eu faço isso? Novamente, não tem pensamento positivo, tá? Tem vida com Jesus, e Ele vai colocando isso no seu coração. Por final, para que você seja fiel, não perca o alvo de vista, não perca o alvo de vista. Verso 9 e 10, no verso 9 Paulo vai dizer uma palavra que ele sempre usa, né? Ele usa várias vezes aqui, aliás. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele usou isso lá no 1,15, quando ele vai falar que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele usa, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Está falando sobre salvação. Aí depois ele vai usar no 3,1, quando vai falar de como o pastor deve ser. No 3,1 ele vai dizer novamente, é uma palavra fiel. E agora no 4,9 de novo, quando ele está nos lembrando do quê? Da nossa esperança, do nosso alvo. Olha, lembre que essa é uma palavra fiel, tá? E aí ele vai dizer, para isso nós trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo. Essa é a ideia. Não perca de vista o alvo. E o alvo não é a mansão celestial. Às vezes a gente se perde nisso, né? Eu creio que vai ter uma mansão celestial, tá? Não sei se eu vou morar lá. Como alguém diz, né? Um cantinho no céu já é melhor do que uma mansão no inferno. Então não importa se eu vou morar, na esquina, enfim, tá bom demais. Mas as promessas de Deus descrevem uma cidade celestial, ruas de ouro, coisas maravilhosas. Mas Paulo vai dizer, para isso nós trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo. Por que ele trabalha e luta? Em prol do Evangelho, em prol da vida completa e da salvação em Cristo Jesus. E eu pergunto, para o que você trabalha e luta? Paulo vai dizer, ele vai dizer para Timóteo no plural. Então, ele e Timóteo faziam isso. Eles trabalhavam e lutavam por causa da salvação, por causa de uma vida completa, abundante, uma vida espiritual, em prol do Evangelho. E eu tenho certeza que você trabalha e luta por algumas coisas. Não é verdade? Tem gente que trabalha e luta para ficar rico. Tem gente que trabalha e luta para ser famoso. Tem gente que trabalha e luta para manter um corpo saudável. Tem gente que trabalha e luta para dar problema. Tem gente que
dar um dedo para sair do problema, né? Todos nós temos um alvo na vida, todos nós fixamos um alvo. Às vezes é aquele que os nossos pais nos deram, e eles falaram: filho, filha, você tem que ser assim. Aí você pegou e falou: opa, eu tenho que ser assim, eu tenho que cumprir isso na vida. Outros não, outros foram construindo, às vezes até em contrariedade aos pais, né? Enfim, mas todos nós temos um alvo. Eu quero ser assim. Pare e pense aí, um segundinho, pense como seria o seu alvo de vida. O que você poderia descrever para dizer assim: nossa, eu seria uma pessoa realizada se isso acontecesse na minha vida. Eu seria uma pessoa realizada se eu fosse de tal maneira. Pensou? Não vale Mega Sena, tá, pessoal? Calma lá. Ou pode ser, né, que tem a ver com dinheiro. O que você descreveria? Diria assim: essa minha vida aqui seria realizada. Gente, não é pegadinha não, tá? Porque eu acabei de falar do texto. Paulo vai dizer: para isso eu trabalho e luto. Pelo quê? Pelo Evangelho de Jesus. E aí nós olhamos para Paulo. Foi preso por amor a Cristo, açoitado, sofreu naufrágio, passou uma noite no abismo, foi apedrejado e por final foi morto. E quando estava para ser morto, ele escreveu a última carta dele de 2 Timóteo, e ele diz: eu já estou sendo derramado por libação. Libação é um tipo de sacrifício do Antigo Testamento, que não eram animais, mas eram sacrifícios especialmente de líquidos. E ele está dizendo que quando o sangue dele for derramado, o sangue dele vai ser uma libação, vai ser um sacrifício a Deus. Ele vai dizer a Timóteo: ó Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me reservou, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Paulo tinha uma coisa proposta, e ele vai dizer a Timóteo: para isso eu trabalho e luto. Aliás, para isso nós trabalhamos e lutamos. Sabe por quê? Porque ele não perdia de vista o alvo. Quando ele estava preso na carta aos Filipenses, que é junto com a carta aos Efésios, Colossenses e Filemão, ele vai escrever em Filipenses capítulo 1, maravilhoso, ele vai ter uma discussão se ele vai ficar vivo ou não. É interessante. Ele está preso, ele não manda em nada, mas ele vai discutir se vai ficar vivo ou não. E ele vai tomar a decisão ali que ele vai ficar vivo. Ele fala assim: não, vai ser mais proveitoso, no 1:25, depois você lê lá de Filipenses, mais proveitoso para vocês que eu fique vivo. Então eu vou ficar e eu vou ir ver vocês. Mas nessa discussão toda, ele vai dizer no 1:20, segundo minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, isso, obrigado, com toda a confiança, Cristo será engrandecido, agora e sempre, no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras: para isso eu trabalho e luto, para que Cristo seja engrandecido. E olha o 21, a esse você conhece: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele tinha o alvo, ele continuava olhando para o que importava de verdade. O que importava? O Evangelho de Jesus. Boa parte do nosso desespero é porque nós perdemos Jesus dos nossos olhos, porque nós paramos de olhar para Jesus. E aí estamos olhando para o quê? Não importa, todo o resto vira ídolo. É só Jesus que é o alvo. Se outra coisa for o alvo, isso vira ídolo. Algumas pessoas falam assim: a minha vida é o trabalho, é um trabalho honesto, um trabalho correto. Virou um ídolo, porque a sua vida não é trabalho, sua vida deve ser Jesus. Para isso eu trabalho e luto. Não, mas eu sou uma pessoa família, a minha vida é minha família. Virou um ídolo, a família. Por quê? Porque Jesus é a minha vida, para isso eu trabalho e luto. As outras coisas se encaixam abaixo de Jesus e se organizam abaixo de Jesus. Pode colocar qualquer coisa, tá? Facilmente. Eu, como pastor, né, posso dizer: a minha vida é o ministério. O ministério vira ídolo, não é? E você que trabalha na igreja pode dizer isso também: não, a minha vida é o ministério. E facilmente pode virar um ídolo, porque está acima. É estranho isso, né? Porque é servir a Jesus de certa maneira, mas Jesus está acima. Por isso trabalhamos e lutamos, porque olhamos para Ele, porque pregamos Ele, porque vivemos em Jesus. Não perca isso do alvo. E ele vai explicar: pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Onde estava a esperança de Paulo?
não era no homem, não era na conquista, não era no poder humano, não era no resultado. Porque às vezes nós confundimos as coisas, e aqui talvez uma boa explicação em termos de ministério. Porque nós começamos a trabalhar para o Senhor, nós dizemos: Senhor, amém, o Senhor está me abençoando. De que jeito? O ministério está indo para frente. Mas Paulo não vai dizer esperamos no resultado do ministério. Paulo vai dizer esperamos no Deus vivo. É diferente. Aí você pode colocar qualquer outra coisa para fazer o teste do ídolo, né? Faça esse teste em casa aí. Por isso esperamos e trabalhamos e lutamos, porque a nossa esperança não está no homem, não está na conquista, não está no resultado, está no Deus vivo. Porque mantemos o nosso olhar nele, porque ele é o alvo, nós aguentamos o resto. Se o Senhor for o alvo, irmãos, a nossa força estará nele. Ele é a esperança que nós depositamos na nossa vida. Só assim as coisas não perdem a graça. Quando o nosso olhar está no Deus de toda a graça, Ele mantém o brilho nos olhos. E para finalizar, Paulo ainda vai dar uma descrição de Deus, que vai me causar um problema aqui para entender, para a gente entender e analisar. Ele fala assim: Deus vivo, nós esperamos nele, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, ele não está querendo dizer que todo mundo vai ser salvo, porque senão ele estaria excluindo a necessidade de receber Jesus e de caminhar com Jesus. E Paulo também já falou de alguns homens que estavam entregando para Satanás. Então não quer dizer que todos os homens serão salvos, mas a palavra salvação aqui é entendida de duas formas. Primeiro, Deus é aquele que abençoa todos os homens, como o libertador, é aquele que liberta. Ou alguém vai dizer que é o seguinte: Deus é aquele que provê salvação a todos os homens. Qualquer um que quiser ser salvo, só poderá ser salvo mediante a obra de Deus em Jesus. Por isso que Ele é o Salvador de todos, porque não existe outro. Mas essa salvação recai em quem? Nos que são fiéis. Ele é o Salvador de todos, mas principalmente daquele que é fiel. Mantenha o seu olhar nesse Deus vivo, nesse Deus Salvador, para que você continue sendo fiel, para que você continue atrelado a um evangelho verdadeiro, não perdendo de vista o alvo, não caindo em fábulas, em tolices, mas mantendo o seu olhar em Jesus. Eu creio que para a gente ser fiel, de tempos em tempos, a gente tem que estar fazendo esse diagnóstico, essa limpeza no nosso coração, no nosso olhar. Eu quero orar com você e perguntar a você se existe algo que você precisa deixar no altar do Senhor. Se existe algo que você trocou pelo Evangelho, ou seja, deixou o Evangelho e pegou isso. Se tem alguma esperança que você está depositando. E, novamente, não é diminuindo a vida humana. Tem coisas que nós desejamos, sim, e esse não é o problema necessariamente. Mas se tem algo que você colocou no lugar de Deus, que sem aquilo, talvez você até deixaria o Evangelho de Jesus. Então nós vamos entregar na presença do Senhor. E eu quero orar junto com você. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós podemos estar na Tua presença, falando com o Senhor, louvando o Teu nome, e vendo esta palavra que nos chama a ser fiéis. Fiéis, Senhor. É um desafio tão grande para mim, e eu tenho certeza para meus irmãos, sermos fiéis, exercitados numa vida espiritual, que mantém o olhar para o Senhor. Deus, mas nós sabemos que a recompensa não é pequena. Nesta vida teremos uma vida abundante, graciosa, maravilhosa, e na vida por vir a eternidade com o Senhor. Ah, Deus de amor, em nome de Jesus, me ajuda, e a cada um aqui, a mantermos os nossos olhos no Deus vivo, porque tem tanto ídolo, tanto Deus morto, que está chamando a nossa atenção. Nos ajuda a olhar constantemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Ah, Deus, nos ajuda a retirar do nosso entorno, talvez da nossa vida, do nosso olhar, aquilo que nos afasta de Ti, para a gente poder ficar firme plenamente com o Senhor. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.